Olá, aqui quem fala é sobre o Leal, estamos ao vivo no Leal Concursos com um crossover, questões de várias matérias diferentes, misturadas, como uma espécie de revisão para a PEMERG. Vamos fazer algumas questões de direitos humanos. Verdadeiro ou falso? Número 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Verdadeiro ou falso? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Verdadeiro. E por que é verdadeiro? Porque é bonito ser verdadeiro, é legal, é bonitinho, é o óbvio, ou não? Não. É o que está escrito no artigo 5º, logo em seu primeiro inciso. É logo o primeiro inciso. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Copiei e colei aí o inciso primeiro e aí é a justificativa para o item C verdadeiro. Ok? Então, homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações. 2. É plena a liberdade de associação, inclusive a de caráter paramilitar. Vimos isso ontem, né? E aí, eu posso criar uma associação de caráter paramilitar? Não, né? O inciso 17 nos diz que... exatamente. Existem associações de caráter paramilitar, mas não oficialmente, né? Digamos assim. É plena a liberdade de associação para fins o quê? Lícitos, vedada, proibida a de caráter paramilitar, ok? Show? Vamos agora ver uma questãozinha de história. A segunda tentativa dos holandeses de conquistar o Brasil ocorreu em 1630 em Pernambuco. O governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, organizou grupos armados que se fixaram no Arraial do Bom Jesus. As chamadas... Pernambuco tentou imitar a tática de guerrilha que fora bem sucedida na primeira invasão, foi na Bahia. A primeira invasão foi na Bahia. E lá na Bahia, a resistência utilizou táticas de guerrilha, pequenos grupos, fazendo ataques pontuais, in and out, né? Chegavam, atacavam os holandeses em pontos estratégicos, saíam e se escondiam nas matas, né? Enfim, na Bahia, a tática foi conhecida como Milícia dos Descalços. Tá? Ela foi organizada, idealizada pelo bispo Marcos Teixeira. Milícia dos Descalços. Tá? E aí a batalha final, digamos assim, ficou conhecida como Jornada dos Vassalos. Tá? E aí, em Pernambuco, numa tentativa de repetir com êxito o que havia sido tentado na Bahia, em Salvador, o Matias de Albuquerque organizou o chamado Arraial do Bom Jesus, né? E as companhias de emboscada, tá? Que serviria como uma tática de guerrilha para, aos poucos, minar a resistência holandesa, já que quando eles invadiram Pernambuco, eles invadiram com muito mais poder de fogo do que quando eles invadiram Salvador. Eles vieram com 5.000 homens, uma armada com canhões, vários navios, enfim, eles vieram muito mais bem preparados. Então, a resistência pernambucana foi através de táticas de guerrilha organizadas aí pelas companhias de emboscada, tá bom? Então, letra A é a nossa resposta. Próxima questão de português, 2022, recente. Prefeitura de Rio Verde, em Goiás, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas de acordo com a norma culta da língua portuguesa. Manda ver. Na letra A, se eles fizerem questão da nossa presença, enviaram passado ou enviarão futuro? Com a ativo no final, enviarão. Então a letra A está errada. Letra C, se eles fizessem é pretérito imperfeito de subjuntivo.
Se eles fizessem questão da nossa presença, enviariam os convites em tempo hábil. O pretérito imperfeito, isso é importante você prestar atenção. O pretérito imperfeito do subjuntivo, SSE, ele chama o futuro do pretérito, terminação lia. Por exemplo, se não chovesse, iria à praia. Se eu estudasse mais, passaria no concurso. Ok? Se eles fizessem questão da nossa presença, enviariam os convites. Tá? O pretérito imperfeito subjuntivo, ele vai chamar, vai pedir o futuro do pretérito do indicativo. Se eles fazerem, é feio, né? Então, por exclusão, a letra B. Se eles fizerem, futuro do subjuntivo, questão da nossa presença, enviarão, futuro do presente do indicativo. Ok? Show? Beleza? Questão da banca Selecom, Prefeitura de Cuiabá, técnico administrativo. Outro ponto é a percepção de que Joe Biden seria mais tolerante com a imigração do que Donald Trump. No trecho, o uso da forma verbal destacada no futuro do pretérito serve para indicar o quê? Exatamente, a percepção, quer dizer, é subjetivo. O cara está supondo que o Biden seria mais tolerante. Pode até ser que não seja. Como, na verdade, hoje em dia, os fatos têm demonstrado o contrário. Mas, antes da eleição, né, teoricamente, o Biden seria mais tolerante do que o Trump quanto à imigração. Certo? Então, é uma suposição. O tempo futuro do pretérito, ele tem essa característica, né, de indicar hipóteses, de indicar suposições. Ok? Letra B é a nossa melhor resposta. A D, de todo, não poderia também ser descartada totalmente. A B é a mais forte do que a D. Tá? A D não está 100% errada, na minha opinião. Tá? Mas a B ela é ainda melhor do que a D de dado. Ok? Coisas das bancas que a gente tem que lidar no dia a dia. Vamos ver a número 5. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, a Constituição de 88 estabelece um amplo, porém taxativo, quer dizer, definitivo, fechado, rol, quer dizer, lista de direitos públicos subjetivos. Certo ou errado? Em relação aos direitos e garantias fundamentais, a Constituição de 88 estabelece um amplo, ok, todo mundo concorda que é um amplo rol de direitos públicos subjetivos, porém taxativo. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? A Constituição foi proclamada, promulgada, pronto, o rol de direitos fundamentais está fechado. Nenhum outro direito pode ser acrescentado a este rol. Ele está fechado, terminado, é definitivo, é taxativo. Certo ou errado? Errado, né? O rol de direitos fundamentais ele não é definitivo, já que novos direitos podem eventualmente ser acrescentados, como aconteceu ao longo do tempo. O que não é possível são direitos fundamentais serem removidos, serem retirados. Nunca diminuir o alcance de algum direito, sempre para ampliar, nunca para reduzir ou para diminuir. Exatamente. Se determinado direito fundamental, a sociedade entender que deva ser revisto, deva ser ou restringido ou até mesmo suprimido, só com uma nova Constituição. Por exemplo, a Constituição proíbe prisão perpétua, por exemplo.
Se a sociedade decidir clamar por uma mudança nesse aspecto, com a Constituição atual é impossível. É uma cláusula pétrea, eu não posso mexer. Só eu abrindo aí uma nova Assembleia Nacional Constituinte e criando uma nova Constituição, e aí nessa nova Constituição, né, se prevê a possibilidade de prisão perpétua. Na Constituição atual não tem como, porque você vai mexer em um direito fundamental. Tá? E tem que ser ampliado, nunca suprimido ou reduzido. Ok? Vamos aproveitar a oportunidade de fazer aqui aceite. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, a Constituição de 88 pouco inovou em relação às constituições brasileiras anteriores, certo ou errado? Lembrando, gente, que nós em 88 estávamos saindo do período militar. A Constituição em vigor é de 67, a Constituição que foi outorgada, foi imposta pelo regime militar. Então, o que acontece? Nós saímos do regime militar, houve um governo de transição, que foi o Sarney, que assumiu em 85 com a morte do Tancredo. O Tancredo Neves, avô do Aécio Neves, foi eleito indiretamente pelo Colégio Eleitoral do Congresso Nacional presidente da República. Ele faleceu no dia da posse, estranhamente, mas tudo bem. Assumiu o Sarney, que era o vice, e ele, como era previsto, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte para que se fizesse a Constituição da democracia sendo restaurada após os anos de período militar. E aí o que acontece? Até para evitar que certos excessos que ocorreram durante tal período não voltassem mais a acontecer durante o período democrático, então muitos direitos e garantias fundamentais foram esculpidas na Constituição de 88, certo? Então, ela pouco inovou, não, ela inovou demais, trazendo conceitos muito à frente do seu tempo à época, como, por exemplo, repúdio ao racismo, repúdio a qualquer tipo de discriminação, né? Todos são iguais, sem qualquer preconceito de cor, raça, religião, né? Enfim. Então, a Constituição, na época, era muito, digamos assim, moderna, do ponto de vista de direitos fundamentais. Então, ela inovou bastante. Exatamente, né? Equiparando homens e mulheres, sem qualquer privilégio, seja lá qual for, ok? Então, muito pelo contrário, a Constituição de 88 foi bem à frente do seu tempo, foi louvada, foi celebrada à época como uma Constituição moderna, né, e das mais avançadas à época. Mais uma de história, então, para a gente. Manda ver, por favor. Quem quiser ver para mim. Já estou ficando rouco. A aula mal começou, já estou ficando rouco. A resistência. Conter, melhor, né? Conter. Está errado ali. Conter. O avanço do holandês na capital de Pernambuco. A situação dos holandeses melhorou quando conhecida da região que decidiu colaborar com os invasores. Esse traíra era... X9, o primeiro Judas brasileiro. Foram vários, né? O primeiro foi esse cara, o segundo a gente viu ontem, né? Foi o Joaquim Silvério dos Reis, né? Traiu lá os Inconfidentes na Conjuração Mineira, né? E esse primeiro, quem foi? Lembra o nome dele aí? Domingos Fernandes Calabar. Show? Há provas que infelizmente ainda pedem nomes, datas, lugares, infelizmente, tá? Mas temos que nos precaver e nos preparar para esse tipo de questão. Vamos agora ver uma de português? Banca Selecom, mesma prova da questão anterior, né? 2022. O rover entrou em modo inativo em 18 de maio e assim, ignora esse assim, tá? Ignora esse assim sublinhado, a questão não é sobre ele, permanecerá durante o inverno marciano,
que se caracteriza por baixas temperaturas e más condições, com areia e poeira. O verbo é esse aqui, caracterizar-se, tá? Verbo pronominal. Tal verbo encontra-se em qual tempo, de qual modo? Questão fácil, hein? Manda ver. Gabarito letra A, presente do indicativo. O verbo caracterizar-se, ele é um verbo da primeira conjugação, termina em AR. Eu me caracterizo, tu te caracterizas, o inverno se caracteriza, tá? Presente do indicativo. Show de bola? Beleza? Para ser presente subjuntivo, o ato tem que virar E. Lembra? Que eu me caracterize, que tu te caracterizes, que o inverno se caracterize, que nós nos caracterizemos. Muito bom. E assim por diante. Pretérito imperfeito indicativo, na primeira conjugação, a desinência é vá, né? Eu me caracterizava, tu te caracterizavas, o inverno se caracterizava. E assim por diante. O pretérito imperfeito do subjuntivo, a terminação é SSE. Se eu me caracterizasse, se tu te caracterizasse, se o inverno marciano se caracterizasse. Show? Então, letra A na veia. Próxima questão, TRT do Mato Grosso, banca FCC. Técnico judiciário, é invariável quanto a gênero e número o termo sublinhado no seguinte verso. Gabarito letra B de bola, né? Quase. Ele é invariável, não admite feminino nem plural. Ok? Por exemplo, na letra A, amanhã estava. Os dias estavam. Por exemplo, aceita plural, né? Flexão de número. Se a gente o retirasse da rede por algum motivo, flexão de gênero, por algumas necessidades, flexão de número. O lugar nos perdera de rumo, os lugares nos perderam. A mãe aflitíssima, as mães aflitíssimas, os pais aflitíssimos, o pai aflitíssimo, aceitando, portanto, variação. Aflitíssimo é adjetivo, então adjetivo é variável. Lugar substantivo é variável. Alguma é pronome indefinido, aceita a variação. Tá? E o verbo aceita também a variação de número. O advérbio ele é invariável, né? Quase aí é advérbio, ele é invariável. Show? Beleza? Vamos ver a 14. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Verdadeiro ou falso? Aqui ele simplesmente copiou e colou o inciso 16, né? Copiou e colou, sem nenhuma alteração, tá? O que está de vermelho aí é o que é importante você frisar e você guardar, já que são situações muito cobradas em prova, tá? Independentemente de autorização, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Show? Aula de ontem, vamos ver. As entidades associativas, independentemente de autorização expressa, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Certo ou errado?
Então, o que eles vão fazer na prova? Eles vão pegar os incisos e vão praticamente copiar e colar. Só que eles vão mexer em um detalhezinho do inciso para ver se pega você. Foi o caso aqui, ó. O item está errado. Porque, ó, ele falou independentemente de autorização expressa. Não, não. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, aí sim elas terão legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Então, precisa haver uma autorização expressa. Em geral, você dá essa autorização na própria ata de filiação à associação. Em geral, quando você se associa a uma ata de filiação com direitos, deveres, obrigações de ambos os lados. E aí, em geral, nessa ata já vem a autorização que você dá ao se filiar, né, ao se associar, que a associação vai ter legitimidade para representá-lo judicial ou extrajudicialmente. Show, beleza? Tranquilo? Mais uma da aula de ontem. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o chamado trânsito em julgado, certo ou errado? De novo, ele copiou e colou o inciso. Agora, ele mexeu em alguma coisa ou simplesmente copiou e colou? Agora está 100% certo? 100% certo. Nós vimos ontem, né? O inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas quando do trânsito em julgado da ação judicial, ok? Beleza? Enquanto houver recurso, ela vai estar suspensa. Enquanto ainda houver recurso da decisão judicial, ela vai estar suspensa. Quando não houver mais recurso, quando o trânsito for dado em julgado, aí sim ela vai estar extinta. Show? Agora é a vez de uma questão de história. Maurício de Nassau chegou a Pernambuco em 1637, pretendendo pacificar a região e governar com a colaboração dos luso-brasileiros. Em seu governo, a Companhia das Índias Ocidentais concedeu créditos aos senhores de engenho. Para quê? Show! A melhor resposta é a letra D de dado, né? O reaparelhamento das propriedades, a recuperação dos canaviais, a compra de escravos, tudo isso tendo como objetivo reativar a produção açucareira a fim de conceder lucros para ambos os lados, né? Para os senhores de engenho e para a Companhia das Índias Ocidentais. Show? Tranquilo? Beleza? Maravilha! Próxima questão, Banca Consulplan 2022. A forma verbal poderia, em esse artigo, bem que poderia ser chamado lágrimas por bucha, o que aconteceu na cidade sitiada, nos arredores de Kiev, é inominável. Representa um fato não concluído, assim como ocorre com a forma verbal destacada em... Vamos lá, gabarito letra B. O futuro do pretérito justamente serve para isso, para indicar, dentre outras coisas, né, serve para indicar fatos não concluídos. Letra B, o diretor disse que renunciaria ao cargo ontem. Renunciou ontem? Não. Renunciou hoje? Não. Vai renunciar? Talvez nunca. Então é um fato que não foi concluído. Renunciaria, mas não renunciou, pelo menos por enquanto. Show, beleza? Molinho, né? Mais uma de português. Não se verifica marca da primeira pessoa do plural no seguinte verso. O que seria uma marca da primeira pessoa do plural?
Qual o pronome pessoal do caso reto que se associa à primeira pessoa do plural? Nós. Então, uma marca da primeira pessoa do plural. Nós, nosso, conosco, nos, né? Avisaram-nos, né? Pronome oblíquo nos, né? Nós, pronome reto, nosso, nossa, ou verbo conjugado nessa pessoa, né? Enfim. Questão fácil, só você ler com carinho que você vai acertar. Faz por eliminação que você vai acertar. Gabarito, letra C, né? Na letra A, tentamos. O verbo está na primeira pessoa do plural. Nós tentamos. Na B, nossas palavras. Já elimina. Na D de dado, ficamos. Tá vendo? Ficamos. Nós ficamos. Mas o pai apoiava a nossa maneira. Por exclusão, letra C. Certas visões não significavam nada, mas eram passeios. Não há aí nenhuma marca da primeira pessoa do plural. Show? Beleza? Agora é o item 17, direitos humanos. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Certo ou errado? Copiou, colou, aí sem alteração, mexeu em alguma coisa, Ctrl C, Ctrl V, isso, nós vimos ontem, né? Inciso 25. Show de bola. Vamos aproveitar e ver mais uma. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Copiou e colou de novo ou dessa vez tem alguma alteração? Vê com carinho, não baixe primeira não, hein? O item é verdadeiro. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que ele fixar. Comentamos ontem, né? 80 anos. Certo? Show? Última forma, 70 anos, tá? Falei 80, não, 70 anos. Ok? Você não precisa saber isso, tá? Detalhes infraconstitucionais não são cobrados em prova, só a Constituição, ok? O tempo correto é 70 anos. Eu falei aqui 80, mas esquece. 70. Como fim da luta, Armanda de Pernambuco. Armada. Já Armanda. Os caras têm que revisar melhor essas apostilas, né? E aí? Com o fim da luta armada de Pernambuco, em 1635, a empresa que passou a organizar a administração da região conquistada foi... Foi quem? Letra A, né? A Companhia das Índias Ocidentais. Falamos sobre orientais, na B. Orientais. Olha o detalhe aí para você não dar mole, hein? Viu? Cuidado aí, chefão, para você não vacilar. Show? Letra A. Nossa última questão de hoje, Banca IBFC, Polícia Civil da Bahia, 2022, questão recente. Em Como se estivesse em um espetáculo, a ideia de incerteza, de possibilidade, pode ser percebida pelo emprego do verbo no modo subjuntivo. Assinale a alternativa em que se observa outro exemplo desse modo verbal. Em qual das 5 você tem um verbo no modo subjuntivo? Beleza, faríamos. A uria, tá vendo? Uria é futuro do pretérito indicativo. Modo indicativo, não é? Era é pretérito imperfeito do indicativo, verbo ser. Acreditara é pretérito mais que perfeito do indicativo, não é? Leremos é futuro do presente do indicativo, não é? Ficávamos, ó, vá aqui, ó, vá, é pretérito imperfeito do indicativo.
que eu. Sempre não. Tem que ver se o verbo está conjugado de forma, né, correspondente ao presente subjuntivo, que eu esteja. Correto. O verbo estar no subjuntivo do presente, né, que eu esteja. Correto? Letra B. Show? Obrigado a todos. Aula muito produtiva. Até a próxima. Leal Concursos Incomparável.